Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Muitas das vezes nós pensamos que a nossa capacidade, a nossa força, a nossa inteligência, os nossos atributos, os nossos dons, habilidades, nos fazem conseguir conquistar certas coisas. E de fato, na sua maioria até consegue, mas não se sustenta, porque é necessário ter uma fonte. Se não existir a fonte correta, chegará um certo e determinado tempo e situação que os nossos planos, sonhos, projetos, realizações vão se desfazerem. Então nós precisamos ter uma fonte concreta, uma fonte que dê a nutrição, dê o crescimento, dê a sustentação que a nossa vida precisa. E meditando na palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 15 diz assim, vamos fazer menção até a parte do 1 até o 5. Olha que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dê fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei com vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Finalizando aqui, o verso 5 diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que interessante isso daqui. Jesus, ele é a videira verdadeira. E os seus discípulos aqui ele compara aos ramos da videira. Então essa passagem, queridos, vai enfatizar a necessidade de permanecer em união com Cristo. Porque somente dessa forma, só assim, é possível darmos fruto. Esses frutos que a Bíblia aqui está relatando, retrata aos serviços cristãos, as boas obras, ao amor, a transformação do caráter. Somente estes frutos pode ter a transformação, pode permanecer se Jesus for a fonte. Haja vista que ele diz também que não permanece nele. Jesus ele compara como um ramo seco que não pode fazer nada por conta própria. Você está compreendendo? Foi por isso que eu comecei a falar que muitas das vezes nós nos enganamos, porque pensamos que a nossa força, a nossa capacidade humana, os dons, o intelecto, que através de nós podemos produzir e que essas coisas nós conseguimos fazer com que elas permaneçam. Isso é um engano, porque Jesus fala que sem Ele nada nós podemos fazer. Não vai ser por nossa conta própria, não. Não vai ser. O Senhor traz aqui bem claro a dependência vital e espiritual dos seguidores dele, dos seguidores de Cristo. Quem não segue a Jesus e vive a sua vida, rege a sua vida com a sua própria vontade, não pode reclamar depois das consequências.
não pode reclamar da instabilidade. Mas este convite aqui o Senhor faz para aqueles que decidiram a seguir a Ele, a fazer a sua vontade, a entender que a sua fonte vital é o próprio Deus. Jesus fala para aqueles que decidiu ter Jesus como uma videira. Queridos, ter Jesus como videira, como uma videira em nossas vidas, é ter a fonte da vida, é garantir o nosso sustento espiritual, porque sem essa conexão com a videira, os ramos que somos nós não vamos conseguir sobreviver, nem muito menos produzir algum tipo de frutos. Então temos que reconhecer que a excelência tudo vem de Deus, que os nossos frutos tudo vem através de Jesus. Sem Ele, nada nós poderemos fazer. Aqui os seguidores de Cristo, os discípulos, as pessoas que decidiram a viver conectado com a videira, o Senhor nos compara como os ramos. É uma metáfora aqui que se aplica às nossas vidas, ou seja, a todos os seguidores de Jesus. A vida espiritual e a capacidade de realizar as boas obras, como eu acabei de falar, alguns exemplos, do que sejam esses frutos, como a mudança de caráter, como as boas obras. Isso tudo depende da conexão constante com Cristo. Eu preciso estar alinhada. A minha vida precisa estar alinhada a Deus. Eu preciso estar conectada ao Espírito Santo para que isso funcione, para que isso produza e permaneça. Porque ele fala aqui no permanecer em Cristo. Queridos, não se trata apenas de crer, como muitos aí pregam. Eu creio em Jesus, até o diabo crê. Quem crê, acredita em Jesus. Todos. Quem é que não crê em Jesus? Haja vista que tem os ateus, de plantão. Mas a maioria das pessoas crê em Jesus, crê no Filho de Deus. Mas não se trata apenas de crer. É mais do que isso. É manter-se em uma união constante com a vontade de Deus. É manter esta união constante também com a palavra, com o amor de Jesus. É viver totalmente na dependência dele. Eu vou lhe dizer, não é algo fácil, mas é possível. Tem um louvor que diz assim: sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. É um louvor que fala de dependência, fala dos riscos, que não é fácil viver nessa dependência, mas é possível através do Espírito Santo. E não tem nada melhor do que estar debaixo dessa vontade de Deus e viver dentro dessa dependência. Não tem nada melhor. Nós temos a necessidade, queridos, de produzir frutos. A pessoa que não produz nada, a própria Bíblia vai dizer que vai ser lançado fora. Quem não produz nada. Deus não nos chamou para sermos inúteis, não. Ele nos chamou para dar frutos. Todo mundo tem uma habilidade, um dom. Todos têm um propósito individualmente, que tem um propósito coletivo e individual. Então todos nós, o Senhor nos fez com um propósito. Então eu não posso viver nessa terra sem um propósito, sem conhecer qual é a vontade dele para a minha vida. O porquê ele me deu algumas habilidades, alguns dons. Eu preciso compreender para que eu dê frutos, para que o nome do Senhor seja glorificado e o propósito seja realizado através da minha vida. Porque a necessidade de produzir frutos, isso aqui significa que é permanecer em Cristo e produzir frutos. Esse é o objetivo.
Essa é a necessidade de produzir frutos. E nós sabemos que estes frutos podem ser também o evangelismo, evangelizarmos outras pessoas, anunciar as boas obras, anunciar a salvação, falar do perdão, daquilo que Jesus ofereceu para aqueles que estão decididos a ter uma vida mudada. É deixar Deus trabalhar em nosso caráter, desenvolvendo literalmente um caráter cristão genuíno, com amor, com alegria, com paciência, como Deus espera. Isso é permanecer em Cristo. É por isso que precisamos ter essa necessidade de produzir estes frutos. Aqui no verso 5 ele diz: sem Jesus nada é possível, sem mim nada podeis fazer. Esta frase aqui, sem mim nada podeis fazer, o Senhor aqui está reforçando a total dependência dos cristãos de Cristo para a sua vida espiritual e serviço. Sem Jesus, quem segue a Ele, nada podeis fazer. Dependência na totalidade. Tem a poda também que aqui vai falar no verso 2. Isso aqui refere-se à correção, à disciplina, sim. Tem horas que Deus vai nos disciplinar. Deus, Ele poda os ramos que já dão frutos para que eles possam produzir ainda mais e de forma melhor. É isso que Deus está se retratando. É isso que Deus está falando através da sua palavra. Assim como o agricultor cuida de uma videira para aumentar a sua produtividade, também Deus, através de Jesus, Ele também cuida de nós, nos podando. Vai ter coisas que Deus não vai permitir, vai ter coisas que Ele vai tirar, para que possamos produzir mais fruto, para que o nosso caráter seja forjado. É a palavra de Deus. Eu quero orar por você. Fecha teus olhos. Se você é um ramo e você está conectado na videira, não se preocupa não. Você vai dar fruto e vai permanecer seus frutos. O Espírito vai te habilitar, o Espírito de Deus vai te habilitar. Ele vai te ensinar todas as coisas. Você vai ser capaz de cumprir o propósito de Deus aqui na terra, através da sua vida. Pai amado, Pai querido, o Senhor é nosso agricultor. E Jesus é a nossa videira, somos os ramos. Estamos conectados em Ti, Pai. Que possamos dar frutos, Pai. E se for possível, pode nos podar sim. Pode nos limpar para que venhamos produzir mais frutos ainda. Porque a Tua palavra tem nos limpado. A Tua palavra tem nos dado entendimento. A Tua palavra tem forjado o nosso caráter. Aleluia. E por isso, Pai, queremos estar alinhados à Tua vontade. Nós reconhecemos, Pai, que dependemos do Senhor para tudo. Se o Senhor não nos ensinar, se o Senhor não fizer, se Teu Espírito não nos instruir, nós não vamos conseguir fazer nada. Nós dependemos do Senhor, da Tua vontade, da Tua bondade, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça. Reconhecemos, Pai, que somos totalmente dependentes de Ti. Então, nossos planos, projetos, sonhos, dons, habilidades, tudo nós entregamos a Ti porque foi o Senhor que nos deu. Então, nos ensina a usar da melhor forma para que Teu nome seja glorificado e para que venhamos dar fruto, cumprindo os Teus propósitos aqui neste lugar. Essa é a minha oração que eu faço em prol de cada um que ora comigo. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, deixa aqui seu comentário, ativa o sininho e compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Deus os abençoe. Fique com Deus.